Graça e paz. Vamos, em nome de Jesus, e por causa dele, abrir na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 14 ao 17. Nós estamos estudando esta carta, estamos meditando, lendo. A nossa intenção é ler a palavra de Deus, ela é poder, e deixar que ela fale ao nosso coração, que Deus realize o que Ele quer realizar, em quem Ele quer realizar. Porque Deus, Ele é soberano e Ele tem propósito para tudo o que Ele faz. Estamos há algum tempo neste texto e vamos continuar vendo mais algumas coisas aí. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Que Deus revele a sua palavra ao nosso coração, trazendo este consolo maravilhoso, o consolo do próprio Deus que nós tanto precisamos, porque Ele nos amou. Nós fomos chamados por Deus, chamado pelo Evangelho, mediante o Evangelho, para a salvação e para que Cristo habite em nós, para que Ele viva em nós. Vamos repetir novamente o versículo 14, eu acho. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, o texto diz com toda nitidez que Deus nos chamou, o chamado eficaz de Deus, pelo Evangelho que envolve a cruz do Calvário, a salvação. E Ele nos chamou pelo Evangelho, mediante o Evangelho do qual eu vou falar um pouco sobre ele. E nós fomos chamados para quê? Veja aí no texto, novamente, Emerson, para que Deus nos chamou, nos salvou pelo Evangelho? Para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Viram? Fomos salvos, chamados pelo Evangelho para uma experiência muito íntima com Cristo. Cristo em nós, revelado em nós, habitando em nós, vivendo em nós, com todo o poder, com toda a sua majestade.
João capítulo 17, versículos 22 ao 26, você preste atenção no que Jesus vai dizer aí. É uma oração que Jesus está fazendo. Vamos ouvir aí. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. É para isto que nós fomos chamados. Isto tudo que você ouviu já é Cristo em nós, a pessoa dele em nós. Colossenses 1:27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. É disso que o Evangelho trata. É para isso que nós fomos chamados pelo Evangelho. Etimologicamente falando, Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Sabendo então qual é o significado da palavra evangelho, boas novas, boas notícias, resta-nos agora entender o que realmente é o evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Esse texto é uma nítida referência à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que o Evangelho é o próprio evento de Cristo. Ou seja, o Cristo crucificado e ressurreto, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos voltar um pouco aí em Romanos 1, versículos de 1 a 4, que Paulo vai dar detalhes do que é de fato o Evangelho. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos apenas historiar o texto, a passagem,
para entendermos melhor. Deus nos chamou pelo Evangelho. Já vimos que Deus nos chamou pelo Evangelho e agora vemos que é um chamado para o Evangelho. Deus nos chamou pelo Evangelho para o Evangelho. É preciso entender que o Evangelho é de Deus e que nós pertencemos ao Evangelho. É muito mais do que ter o Evangelho, é pertencer ao Evangelho. Eu pertenço ao Evangelho. Antes de anunciar o Evangelho, você precisa da convicção que o Evangelho é de Deus. É de Deus. E que você pertence ao Evangelho. O Evangelho é de Deus. Se você começar assim, já começou muito bem. O primeiro passo é que você precisa reconhecer que o Evangelho é de Deus. O Evangelho não é meu, não é nosso. O Evangelho não é uma invenção do homem, do apóstolo Paulo. Não é uma invenção nossa. O Evangelho não saiu da nossa cabeça. A nossa cabeça não tem essa condição para produzir algo tão grandioso como o Evangelho. Então, o Evangelho é uma invenção divina. E segundo o texto, o Evangelho está fundamentado, o Evangelho de Deus está fundamentado e atestado nas Escrituras. Porque Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O Evangelho é algo prometido por Deus. Está escrito. E diz respeito ao Filho de Deus. O texto foi nítido. Diz respeito ao Filho de Deus, Jesus Cristo. E diz aí, o qual quem? O Filho de Deus, Jesus Cristo, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Este Filho de Deus morreu, porque aqui ele aparece ressuscitado, designado Filho de Deus pelo Espírito de Santidade. Então, irmãos, estamos falando do Evangelho e vemos aqui, dentro do Evangelho, a encarnação de Jesus Cristo, sua crucificação, sua morte e também sua ressurreição dentre os mortos. E é disso que o Evangelho consiste. Agora, muita atenção no que eu vou dizer agora. Chamo a sua atenção agora para algo que você não pode passar batido. Você tem que compreender. Nesse Evangelho, Deus tem algo para nos dizer. Nós estamos totalmente envolvidos nisso. Nisso que? Na morte e ressurreição de Jesus Cristo. São experiências compartilhadas conosco.
Irmãos, nós fazemos parte disso. Nós tomamos parte nisso. Estamos envolvidos totalmente. E quem nos envolveu no Evangelho, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, na vida dele, quem nos envolveu foi o próprio Cristo. Vamos para João 12. João 12, versículos 32 ao 34. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? João capítulo 3, versículos 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E eu quem? O Filho de Deus, Jesus Cristo. E eu, quando for levantado da terra, isto aqui é cruz, atrairei todos a mim. Atrairei todos a mim. Certifique-se aí se você é um desses todos que ele atraiu. Você crê que Jesus lhe atraiu na cruz do Calvário? Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. Portanto, é cruz mesmo. A multidão disse, a multidão que estava ouvindo o Senhor: nós ouvimos da lei que Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Prestou atenção? É necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quem é esse Filho do Homem? Eles estavam diante do Filho do Homem, mas não estavam entendendo nada. Não estavam percebendo o Filho de Deus. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus falando, assim importa que o Filho do Homem, importa, é necessário, seja levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê, nele é para dentro dele. Crer nele é crer para dentro dele, é crer que você foi atraído para ele e que com ele você também morreu naquela cruz. Esse importa aqui é para o Filho do Homem. Importa que o Filho do Homem, Jesus Cristo, seja levantado, crucificado e morto. Importa, quer dizer, não tem outro jeito. O Filho do Homem veio para morrer. E essa morte, esse levantamento, essa crucificação de Jesus fazia parte da sua agenda desde a eternidade.
fazia parte do projeto de Deus. Irmãos, a cruz do Calvário não é um acidente, nem um incidente. E também não aconteceu porque as pessoas não entenderam a mensagem de Jesus, não entenderam a sua proposta. Mesmo que tivessem entendido, ele teria que ser levantado, crucificado e morto, ressuscitado, porque essa é a única maneira de salvar o ser humano caído no pecado. Não tem outra maneira. Então você está sendo radical? Estou sim, estou. Porque não tem outra maneira. Ou é isso ou é isso. É pegar ou largar. A crucificação de Jesus Cristo não aconteceu porque as coisas saíram do controle. Justamente o contrário. Ela aconteceu porque a crucificação estava sob o seu controle. Era algo controlado por ele desde o momento em que a Trindade decidiu por isso. Mateus, capítulo 26. Preste bem atenção aí na leitura. Vamos ver primeiro, versículo 1 ao 5. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Um pouquinho mais à frente, um outro peão entra no jogo, no esquema. Versículos 14 a 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vo-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Se alguém estivesse olhando de fora, sem considerar o versículo 1 e 2, o controle absoluto do Senhor, que ele sabia antecipadamente de tudo. Vamos ver novamente o versículo 1 e 2. É importante. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Daqui a 2 dias é Páscoa. Vocês sabem disso. Tem uma coisa que vocês não sabem, e eu sei desde sempre, é que o Filho do Homem será entregue. O Filho do Homem mesmo está dizendo, com 2 dias de antecedência, mas ele sabia desde que veio, desde a eternidade. Você vê, ele tinha tudo no controle. Aí, se alguém não olha para isto e vai olhar para a conspiração, para a situação, para a circunstância descontrolada,
Você vê que se reuniram no palácio do Caifás, sumo sacerdote. Reunião de palácio é perigosa. Se reuniram no palácio do chefe maior da religião, Caifás, sumo sacerdote. Quem reuniu? Os principais sacerdotes, porque sempre é o pessoal que manda mesmo, os principais e anciãos do povo se reuniram para elaborar um esquema para matar Jesus. Depois Judas Iscariotes entra também no grupo, e desse momento em diante ficaram esperando o momento como cascavel enrodilhada para dar o bote, matar o Senhor. Crime premeditado, traiçoeiro e covarde. E o chefão deles, Satanás, invisível, mas presente também. Porque Satanás, naquela semana da morte do Senhor, deveria estar bem agitado. Mas, preste atenção, parece uma situação fora de controle. Parece uma situação fora de controle. Mas quem estava mesmo no controle da crucificação era o Filho de Deus, Jesus Cristo. E foi por isso que ele foi crucificado. Porque ele seguia um projeto de Deus. Eles acharam que Jesus deveria morrer, o que coincidiu com o propósito divino pré-estabelecido de que ele deveria morrer pelo pecador. O Filho de Deus deveria morrer pelos pecadores. Para quê? A finalidade da crucificação de Cristo era a morte daqueles que ele veio salvar e atraiu a si na cruz. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Você faz parte desses todos? Ou você crê que faz parte desses todos por quem o Filho de Deus morreu? Se crê, você está morto com o Filho de Deus na cruz. Porque se um morreu, todos morreram. Qual é a finalidade da morte do Senhor? É a sua morte com Ele. A sua morte como pecador do ponto de vista espiritual. Morte para a sua salvação. Morte para que você pudesse ser ressuscitado com Cristo, pudesse ganhar a vida de Cristo, para que o Filho de Deus ressurreto pudesse viver em você, e um dia você pudesse ser levado pelo Filho de Deus para estar com Ele. Qual é a finalidade da cruz do Calvário? Se um morreu por todos,
logo todos morreram. No Evangelho, irmãos, a morte de Cristo é a nossa morte, a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Ele morreu por nós, nós morremos com Ele, porque Ele quis isso, porque Ele nos levou a morrer com Ele. Depois disso, entra o trabalho do Pai. Porque o Pai, pelo seu Espírito, ressuscitou seu Filho. E nós, mortos em seu Filho, com o seu Filho, fomos ressuscitados também. E a partir da minha ressurreição com Cristo, Cristo está em mim. Em mim, Ele é a minha vida. Em mim, Ele vive a sua vida justa e santa. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é o Evangelho de Deus revelado a nós. E nós temos que crer pela graça de Deus, crer para experimentar, porque foi pelo Evangelho que Ele nos chamou. Jesus permaneceu 3 dias no lamaçal dos nossos pecados. Quem tirou Jesus dali? Ele não saiu por si mesmo. Você sabia? Jesus não se ressuscitou. Foi o Pai. Ele sabia disso. Ele confiava que o Pai viria ressuscitá-lo pelo seu Espírito. Ele tinha certeza absoluta. Jesus tinha certeza que o Pai enviaria o seu Espírito para tocá-lo no fundo daquela cova, daquela sepultura, daquela gruta e levantá-lo daquele estado em que se encontrava. E quem foi lá? Lembra do texto lido para nós? O Espírito de santidade. Jesus foi ressuscitado, designado Filho de Deus pelo Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos ou dentre os mortos. E precisava ser de santidade mesmo para poder tirar Jesus daquele estado tão imundo em que se encontrava. Imundo porque eu estava nele, meus pecados estavam nele. O Espírito foi lá com perfeita santidade, que tocando o Filho de Deus, o retirou para a vida sem nenhum pecado. Sem nenhum pecado. Sem cheiro de morte. Sem o cheiro dos nossos pecados. Ele saiu de lá com um cheiro de ressurreto. Cheiro de vida nova. Cheiro bom. Bom porque é santo. Foi o Espírito de santidade que fez isso. E nós? E nós? O que aconteceu com a gente? E nós, irmãos? Nós que havíamos sido mortos nele lá na cruz.
Nós que estávamos mortos no Filho de Deus. O que aconteceu com a gente? Fomos ressuscitados também. Recebemos a mesma bênção que o Espírito Santo trouxe ao Filho de Deus. Sem pecado, viu? Ressuscitamos santos, limpos e puros. É o Evangelho de Deus. Ou é tudo, ou é nada. Ou é o Evangelho todo, ou não é, irmãos. Agora, tem aí o que Paulo chamou de o outro Evangelho. Tem o outro Evangelho. Você precisa tomar cuidado com ele. Ele está por aí. Gálatas 1, versículos 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Aí tem o outro Evangelho, que não é o Evangelho de Cristo. E ele tem aqui algumas características. A primeira é que é anátema. Anátema, sentença de maldição. O Evangelho falso, que muitas vezes tenta imitar, é maldito, é amaldiçoado, é uma praga. Ele tem também a característica de perturbar, diz o texto. Perturbar significa agitar, sacudir algo pelo movimento de suas partes para lá e para cá, como um temporal, um vendaval perturba a agricultura. Inquietar com aquilo que não é o Evangelho de Deus. Esse outro Evangelho, ele vem para cacetear as pessoas com o falso Evangelho. Confundir, para ocultar que você morreu com Cristo. Para ocultar que o pecador morreu com Cristo. Perverter também significa mudar o texto, virar, dar volta, efetuar alteração, aviltar, achincalhar, distorcer, fazer de tudo para desacreditar as pessoas no Evangelho verdadeiro. E quem prega o Evangelho verdadeiro passa por louco. Esse outro Evangelho não se trata de uma alternativa ao Evangelho de Cristo. Ao contrário, trata-se de um Evangelho falso.
uma fraude. Porque esse outro evangelho, na realidade, não é evangelho. Irmãos, não há novas revelações. O evangelho é a única boa nova de Deus para o nosso coração. Pelo evangelho, Deus nos chama. Ao se referir ao evangelho de Cristo como seu evangelho, Paulo falou nosso evangelho, está indicando a sua identificação, o seu compromisso com o evangelho. Quando Paulo chama de nosso evangelho, é porque esse evangelho era a sua experiência. Paulo era alguém dominado pela revelação do evangelho. Era alguém enternecido pelo evangelho, amolecido pelo evangelho, comovido pelo evangelho. Você é assim? Quando você está ouvindo o evangelho verdadeiro, lendo diante do evangelho, comove você, meu irmão? Amolece você? Enche você de ternura? Mexe com você? O evangelho mexe comigo. Deus me fez enxergar na crucificação de Cristo a minha crucificação com Ele. Isto resolve. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Versículo 15, segunda carta aos Tessalonicenses 2. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras, seja por epístola nossa. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes. Permanecei firmes. Firmes no quê? No evangelho pelo qual você foi chamado para o reino de Deus, para a salvação, para Cristo viver em você. Segunda carta aos Coríntios 1:24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Você só pode permanecer firmes se você já está firmado. Se você foi firmado. Se você não está firmado, se você não está fincado no chão mesmo, firme, palanque firme, você não aguenta não. Só permanece firme quem está firme e foi feito firme pelo próprio Deus. Pela fé estáis firmados. Está seguro, fixado, cravado, estabelecido. Se mantém no lugar.
permanece, não arreda o pé, não cede, é resistente. Então, Paulo faz essa exortação. Assim, pois, irmãos amados do Senhor, permanecei firmes.